Olá, meu nome é Marcelo Souza e eu sou o Country Manager da Thomas International aqui no Brasil, responsável pela operação da Thomas aqui no nosso país. É um prazer estar aqui com vocês no Top Sync para poder falar um pouquinho sobre as nossas descobertas e tudo que a gente tem entendido, principalmente sobre a diversidade no mercado de trabalho, esse tema que é tão importante nos dias atuais. Os dados que eu vou compartilhar aqui com vocês foram levantados pela nossa equipe de psicologia lá na Inglaterra, liderados pelo nosso head, Stephen Cupelo. Ele trouxe esses dados aqui para o Brasil no último Concar, onde ele fez uma apresentação que foi muito bem aceita pelo público e, por isso, eu tomo a liberdade de compartilhar aqui com vocês. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho sobre a Thomas. Mas eu prometo que eu vou ser bastante breve para não ocupar o tempo de vocês. A Thomas é uma empresa britânica que está presente no Brasil há mais de 30 anos e tem mais de 40 anos de mercado. Temos mais de 23 milhões de candidatos avaliados em nossa base de dados, o que nos permite ter bastante informação para cada vez poder ser mais assertivo e preciso nas ferramentas que a gente entrega no mercado. Todas as ferramentas são criadas e desenvolvidas nas principais universidades do mundo e são validadas pela Sociedade Britânica de Psicologia e Sociedade Europeia de Psicologia. São 4 principais ferramentas que estão na nossa base, que avaliam tanto o comportamento, aptidão, inteligência emocional e personalidade de uma forma bastante prática, fácil e que traz para a gente bastante confiança e nos dá diversos insights para lidar com gestão de pessoas. Mas vamos lá, vamos falar do tema realmente que a gente trouxe aqui para conversar com vocês hoje, que é sobre diversidade no mercado de trabalho. Na verdade, toda essa pesquisa que foi desenvolvida pela nossa equipe de psicólogos lá na Inglaterra, ela está voltada sobre como que o viés inconsciente interfere nas nossas tomadas de decisões e como que isso dificulta a gente ter ações de diversidade no dia a dia. Eu acho que isso é um tema bastante claro para todos vocês, e vocês já devem ter lidado com isso no dia a dia. Mas vamos trazer uma forma diferente, uma diferente abordagem e com algumas ideias e dicas para poder aplicar no nosso dia a dia, para melhorar as nossas ações de diversidade. Vamos lá? Primeiro, acho que é sempre importante a gente discutir, né, por que a gente deveria ter ações de diversidade e incentivar a diversidade no mercado de trabalho. Por que lidar com isso? Por que a gente deveria se esforçar para isso? Primeiro, por uma questão social. Né? É claro para todo mundo que quanto mais a gente consegue reduzir a desigualdade social, melhor o mundo vai ser para todos. Então, conseguir trazer igualdade de oportunidades para todas as pessoas, e principalmente para as mais marginalizadas, melhor será o mundo. Então, se a gente puder tratar todos de uma forma igual, a gente vai conseguir melhorar o mundo em que a gente vive. Mas não é só isso, não é só a questão social. Não faltam estudos que mostram que diversidade no mercado de trabalho, principalmente nas posições de tomada de decisão, aumentam a lucratividade dos negócios. Porque vai aumentar ou a produtividade, ou melhora o desenvolvimento de produtos para diferentes perfis que até então as empresas não estavam atendendo, ou vai ter uma atuação direta no lucro das organizações. E isso tem diversos estudos que estão aqui, e no final a gente tem as referências para que vocês possam pesquisar, que mostram, que provam que diversidade traz, sim, melhores resultados financeiros para as organizações. Então, se a gente até então não tinha como justificar, tá aqui 2 justificativas que são chave e que são irrefutáveis para promover a diversidade na sua empresa. E onde é que a gente está hoje? Qual que é o cenário que o mundo está, sendo que já faz muitos anos que diversidade é um tema, e um tema recorrente, principalmente nas principais organizações do mundo.
a gente ainda continua tendo uma minoria étnica em processos seletivos. Isso ainda acontece. E se você fizer parte de uma minoria étnica, é provável que você tenha 49% menos chance de conseguir uma entrevista do que aqueles que fazem parte da maioria étnica. Isso é uma realidade e isso ainda acontece. Mulheres mais velhas e, se forem negras, também vão ter menos chances de serem chamadas para a entrevista. Isso acontece e existem dados estatísticos que mostram isso, né? De novo, lá no final do material que vocês vão receber, tem todos os dados, tem todas as pesquisas que mostram que isso acontece. E principalmente quando a gente fala de diversidade de gênero, e principalmente nos altos escalões de tomada de decisão, um dado que choca é que, se você olhar a quantidade de CEOs, de presidentes de organizações nos Estados Unidos, você tem mais presidentes chamados John ou Robert do que mulheres. Então, se você pega todas as mulheres que são CEOs e presidentes de organizações nos Estados Unidos, elas não superam em número, em quantidade, o número de Roberts e Johns que são presidentes nos Estados Unidos. Então, ainda mostra, né, a diferença que existe no tratamento do gênero quando se trata de cargos de altíssima liderança e o gap que existe, que a gente ainda tem aí uma trajetória longa para percorrer, para poder realmente trazer igualdade de gênero para as tomadas de decisão nas grandes organizações. Esse é o cenário que a gente ainda está, mesmo depois de tantos anos falando sobre diversidade. Já houve um avanço, é claro que houve, é claro que está acontecendo, mas esse avanço que foi muito forte no começo do tema, hoje ele está mais tímido e a gente precisa entender que os nossos esforços não podem parar. A gente precisa fortalecer cada vez mais os esforços para as ações de diversidade, para que a gente possa, sim, reduzir os gaps que existem entre os diferentes gêneros e grupos étnicos e conseguir trazer a diversidade para dentro das organizações. Existe uma teoria da discriminação e existem diversas teorias que comprovam essa tese, né, mostrando como a gente tende a discriminar principalmente quando a gente está falando de relacionamento de pessoas. E entrevistas de emprego e ações de promoções sempre vão envolver relacionamento entre duas pessoas. Então, a gente tende a colocar no nosso dia a dia de gestão de pessoas essas teorias de discriminação e isso afeta de forma direta a nossa tomada de decisão. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, para que a gente possa reduzir a ação desses aspectos discriminatórios na nossa tomada de decisão. Então, a gente vai tender a recorrer a estereótipos, a gente vai tender a recorrer à afinidade, a gente tende, no nosso dia a dia, a tomar decisões que nem sempre são as corretas. E por mais que a gente faça treinamentos e que a gente acha que os treinamentos vão reduzir os nossos vieses, na prática, o que a gente tem visto é que eles não reduzem. Então, o que a gente precisa fazer é criar processos e métodos que façam com que, no final, a nossa tomada de decisão seja entre candidatos, entre pessoas candidatas, entre profissionais que chegaram até lá de forma objetiva, levando em consideração os critérios que são necessários para executar e exercer aquela tarefa da melhor forma possível. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, melhor vai ser a nossa tomada de decisão final. E por que que é assim, né? Por que que o viés ainda
faz parte do nosso processo de tomada de decisão e é tão difícil de reduzir esse viés ou até de eliminar esse viés no processo de tomada de decisão. E aqui eu vou trazer um exemplo bem simples que talvez a maioria de vocês conheçam, porque ele já veiculou na internet aí como meme em alguns lugares. E tem a ver muito como o nosso cérebro processa informação. Então, pensem nesse cenário, pensem nesse seguinte problema, né? E é um problema de matemática, um problema talvez que os nossos filhos façam lá na escola de olhos fechados e a gente, como está cheio de vieses, não consegue responder de forma correta, pelo menos não de uma forma intuitiva. Então, se a gente pensar que o conjunto, né, de xícara mais bolo custa R$ 110, e o vendedor fala para você assim, ó, mas se você quiser levar só o bule, saiba que o bule custa R$ 100 a mais do que a xícara. Quanto é que você pensa que você vai pagar no bule e na xícara? Como eu falei, acho que alguns de vocês já viram esse problema e já devem saber a resposta mais matemática, mas se a gente pensar de uma forma intuitiva, que é o que está aqui do lado esquerdo da tela, né, a gente vai falar, custa R$ 100 a mais, e o total é 110, então o bule custa 100, a xícara custa 10, 110. Ok, mas eu estou falando que o bule custa R$ 100 a mais. E nesse caso, se o bule custa 100 e a xícara custa 10, na verdade, o bule está custando R$ 90 a mais. Então, se você para e pensa, né, se você consegue refletir e fazer a análise, aí você vai ver que, na verdade, o bule custa 105 e a xícara custa 5. E aí sim, eu vou ter a solução para o problema original, que é o bule custa R$ 100 a mais do que a xícara. Então, vejam que o viés ele está muito ligado à nossa tomada de decisão intuitiva, tomada de decisão rápida. Então, o viés ele está totalmente ligado a como o nosso cérebro processa a informação. E o nosso cérebro processa a informação através de dois sistemas. O primeiro é o sistema 1, que é aquele intuitivo, que é aquele imediato, é aquele que a gente toma uma decisão sem refletir, sem parar para analisar. No dia a dia, em situações convencionais que nós estamos acostumados, é extremamente importante ter esse sistema funcionando, porque ele vai nos ajudar a ser ágeis, a ser rápidos e, mesmo assim, tomar decisões corretas. Porém, num ambiente tão complexo como a gente vive hoje, principalmente quando a gente fala de relacionamento entre pessoas, muitas vezes nós seremos levados a decisões erradas se a gente tomar decisão pelo sistema 1. Então, temos que parar e refletir. E quando fazemos isso, o nosso cérebro, o caminho da informação, percorre um outro sistema, que é o sistema 2, que é um sistema mais lento, é um sistema mais consciente, que exige esforço e que toma decisões mais complexas, porque analisa diferentes cenários. Você para, verifica quais são os cenários, qual é o impacto das suas decisões, e aí você as decide. A dificuldade é que nem sempre no dia a dia a gente consegue identificar, isso aqui eu vou usar o sistema 1, isso aqui eu vou usar o sistema 2. O nosso cérebro está processando informação a todo tempo. E como a gente quer cada vez mais informações mais rápidas, mais imediatas, a gente é levado a achar que pensar pelo sistema 1 vai ser a melhor forma de tomar decisão. Porém, quando falamos de pessoas e de decisões relacionadas a pessoas, lembrem-se da complexidade que existe para entender tudo sobre um ser humano. Então, sempre que for assim, vamos tentar parar e refletir. Usar o sistema 2 para o processo de sistema de decisão, quando a gente fala de gestão de pessoas, vai ser sempre uma opção melhor. Além disso, além da forma como a gente processa a informação,
os nossos vieses também moldam a forma como a gente entende as informações. Como é que a gente percebe o cenário que nos é proposto. Nós temos, e isso é claro, um viés enorme de aversão à perda. A gente não gosta de perder, isso é natural do ser humano. Então, vocês vejam que nessas duas situações propostas aqui, que são basicamente a mesma informação, só que uma falando em ganho e a outra falando em perda, a gente vai tomar decisões diferentes, mesmo tendo resultados iguais. A nossa tomada de decisão, ela vai ser feita de forma com que a gente não perca nunca, sendo que nem sempre tem essa opção. Então, este é mais um viés que interfere diretamente na nossa tomada de decisão. E a gente traz esses exemplos aqui para vocês verem como nós somos induzidos à tomada de decisões, mesmo sem refletir muitas vezes no cenário que está por trás. Um outro caso que eu trago aqui para vocês, para a gente refletir sobre nossos processos de tomada de decisão, e aqui vai falar basicamente de gênero, é um outro caso, né, de meme que circula pela internet, que talvez vocês já tenham visto. Né? Um caso em que um pai e filho sofrem um acidente terrível de carro, alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa responsável do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, é meu filho. Como é que é isso possível? E aí a gente poderia até falar para induzir ao erro, né? Como é que isso é possível se o pai morreu no hospital? Né? E aí tem algumas respostas que são possíveis, né? Alguém poderia falar: o menino tem dois pais, é possível? Sim. E tem também a outra resposta. Quem está lá operando é a mãe. Né? O especialista do centro cirúrgico é a mãe do menino, e não o pai. Vejam como o nosso viés de gênero faz a gente achar que, por estar num centro cirúrgico e ser o responsável pelo centro cirúrgico, quem falou esta frase no final é um homem. E isso não é necessariamente verdade. Então, de novo, né, as tomadas de decisões intuitivas, sem parar para analisar o cenário, podem nos levar a decisões incorretas. Eu trouxe aqui alguns exemplos bem simples, mas que nos ajudam a refletir sobre isso. Outra coisa que acontece no nosso dia a dia e que a gente acaba não levando em consideração é o próprio viés de associação implícita, né? Quando a gente acaba associando algumas características, por exemplo, a gênero. Né? Então, a gente tende a achar que meninos vão para o lado de ciências exatas e matemáticas e meninas vão acabar estudando artes ou ciências humanas. Isso faz tão parte da nossa cultura, está tão enraizado no nosso viés, que quando você faz pesquisas com líderes de empresas, isso aparece de forma clara e de forma evidente. Mas não existe nenhum dado que mostre que os homens têm maior facilidade com alguma coisa e as mulheres têm mais facilidade com outras nos campos científicos. Né? Então, a gente tem que tentar entender melhor o cenário no qual a gente está inserido para que esses vieses não afetem as nossas tomadas de decisões, principalmente quando a gente está falando de mercado de trabalho. Um outro viés de associação implícita muito clara e que aparece, né, é o comportamento, né? E aqui, de novo, é algo que já foi falado no passado, talvez a maioria de vocês já conheçam, né? Mas essa cena clássica de dois tenistas, né,
E aí a gente traz de tenistas, mas a gente pode trazer de qualquer esporte. No basquete tem os exemplos, no futebol, né? E agora que a gente está na época da Copa de Futebol Feminino, né? Também dá para perceber claramente como a gente tende a responder de forma diferente ao mesmo comportamento realizado por pessoas de gêneros diferentes. Quando um homem reclama no esporte, quando um homem está brigando com o juiz ou brigando com o seu adversário, a tendência é a falar, nossa, como ele é competitivo, como ele é direto, como ele quer ganhar, olha que espírito de luta que ele tem. Já pelo outro lado, se uma mulher tem o mesmo comportamento, é normal que as pessoas falam, nossa, mas ela é chiliquenta, ela está brigando à toa, nossa, mas ela não consegue controlar o seu ímpeto, o seu comportamento. Por que que a gente tem essa reação diferente aos mesmos comportamentos só porque são pessoas de gênero diferente que o estão demonstrando? Então, ter esta, esta percepção das nossas próprias reações que vão acontecer no dia a dia faz com que a gente reflita antes delas acontecerem. E isso é vital para que a gente tome decisões corretas sobre pessoas. Não podemos tomar decisões baseadas em estereótipos. A tomada de decisão tem que ser feita pensando na pessoa que está tomando aquela decisão, que está fazendo aquela ação, aquela atitude. Pensar em estereótipos vai nos levar à tomada de decisões erradas quando falamos de indivíduos. Outro dado que comprova isso, e de forma cabal, vem de uma pesquisa que a nossa equipe fez, que mostra que quando a gente pesquisou dados de avaliações 360, feitas com diversas lideranças em inúmeras empresas, e no final a gente computou quais são as palavras comumente associadas aos líderes homens das organizações e quais são as palavras normalmente associadas às lideranças femininas das organizações que tiveram pontuações altas, ou seja, estamos falando de líderes que foram muito bem avaliados. Como é que eles foram descritos quando eram homens e como é que eles foram descritos quando eram mulheres? A gente tem essas duas colunas que estão aqui sendo mostradas para vocês. Sendo que a do lado esquerdo foram as palavras identificadas para as lideranças masculinas e as do lado direito foram aquelas identificadas para as lideranças lideranças femininas. Por quê? De novo, né? Por que profissionais que apresentam comportamentos muito parecidos são descritos de formas diferentes? De novo, é o nosso viés, é a nossa tomada de decisão baseada em estereótipos que interfere em como a gente vai avaliar as pessoas e lidar com elas. E isso só acaba ficando pior, porque no mundo de hoje, né, quando a gente fala de estereótipos, que tem muito a ver com como a gente percebe o mundo, e você acaba vendo que tem grupos que percebem o mundo da forma igual a você, cada vez mais você acaba se relacionando só com as pessoas deste grupo, buscando informações das pessoas deste grupo, isso acaba reforçando ainda mais o estereótipo que você já tem, a visão de mundo que você já tem, você se fecha cada vez mais nesse mundo e passa a ter certeza que essa sua visão de mundo é a correta e é a única que existe, e isso só vai piorando como você enxerga o mundo. Porque você vai vendo cada vez mais o mundo afunilado e não na sua amplitude como ele existe. Então, os meios de comunicação através de redes sociais hoje, como ela está posta,
acabam piorando os nossos vieses. E se a gente não tiver essa abertura para entender que a gente precisa ampliar a nossa busca de informação, precisa ampliar os nossos relacionamentos, conversar com pessoas diferentes e trazer mais dados, a gente tende a se afundar cada vez mais nos estereótipos que já existem dentro do nosso cérebro. E isso impacta em tudo, né, no mercado de trabalho, desde o começo, desde a origem dos profissionais das organizações, que são os processos de seleção, porque os processos de seleção eles ficam enviesados, a gente acaba desenhando um processo enviesado, e nas etapas presenciais isso fica cada vez mais definido pela percepção daquele que faz as entrevistas, como nos processos de relação no dia a dia, né? Os processos de promoção, os processos de escolha de pessoas para fazer parte dos projetos, até o processo de bonificação, porque sempre no final vai passar por alguém que aprova ou não, seja esse alguém uma pessoa ou um grupo, né? Se esse grupo for composto por pessoas iguais, que pertencem às mesmas bolhas e que tomam decisão da mesma forma, então a gente sempre vai tomar decisões com esses mesmos vieses. Isso vai, sim, ser um obstáculo para os nossos processos de diversidade dentro das organizações. Então, é muito importante a gente ter essa noção, ter essa consciência. O nosso viés inconsciente, ele é responsável por todas as decisões que a gente toma. E se a gente deixar que essas decisões sejam tomadas através do sistema 1, através do nosso viés, essas decisões serão tendenciosas. Já está claro hoje que a gente não consegue eliminar o viés. Todas as pesquisas têm mostrado que o melhor que a gente pode fazer é ter a consciência que o viés existe e, a partir daí, criar processos, criar formas das nossas decisões passarem por etapas que tragam objetividade e clareza, para que a gente possa cada vez mais minimizar o impacto desses vieses. Isso é muito, muito importante, porque mudar a nossa forma de pensar é muito difícil, mas controlar processos está na nossa mão e a gente pode fazer. E aí, quando a gente pensa em quais são as ações que têm mais impulsionado as ações de diversidade e inclusão dentro das organizações, a gente listou 9 das que mais têm sido feitas. E vamos perguntar, vamos pesquisar, será que essas ações estão trazendo melhores resultados das organizações? Quando a gente fala de uma ação que tem sido aplicada principalmente lá na Europa, né, que é o trabalho flexível para os pais, pensando que os pais também possam ter a licença, o trabalho flexível, não a organização como um todo, mas só aqueles que possuem filhos, aqui estamos falando de pai e mães. Será que isso apoia a diversidade e inclusão nas organizações? O que a gente entendeu é que não. O que tem apoiado é quando você consegue colocar o trabalho flexível para todos. Mas quando você coloca para apenas um grupo, essa ação ela não traz uma melhora efetiva nos processos de diversidade e inclusão. Então, sempre que você for pensar em alguma ação, é importante que essa ação englobe toda a organização e não só um ou outro membro. E aí a gente vai para uma outra ação que algumas organizações têm feito para tentar melhorar a equidade de gênero, né, a igualdade de gênero nas organizações, que é eliminar os homens das shortlists. Então, quando a gente pensar em candidatos, trabalhar com com apenas candidatos femininos para qualquer que sejam as vagas. Isso também não tem melhorado
a efetividade da contratação de mulheres, porque existe uma percepção negativa por parte do entrevistador quando ele não recebe em nenhum shortlist um homem. Isso ainda faz parte do viés. Então, se a gente coloca no shortlist apenas mulheres, faz com que os entrevistadores, eles sejam ainda mais exigentes com os candidatos e muitas vezes não tomem a decisão de uma forma mais objetiva que eles teriam e mais rápida se eles pudessem comparar com outros profissionais, talvez do gênero masculino. O treinamento da diversidade tem apoiado para isso, ou seja, treinar as empresas para lidar com processos de diversidade, com atividades de diversidade, apoia? Sim, mas não de uma forma tão efetiva como se pensa. Porque o treinamento da diversidade tem passado muito pela etapa de achar que é só fazer o treinamento e depois todo mundo vai aplicar. E como a gente acabou de ver, não é isso que vai trazer resultado. O que traz resultado é a mudança dos processos. Enquanto a gente não conseguir mudar os nossos processos internos para que eles nos ajudem a apoiar a diversidade, treinar apenas as pessoas vai ter um impacto muito pequeno no resultado que a gente espera. Incentivar a licença parental partilhada é algo que algumas empresas, principalmente na Europa, têm tentado. Por exemplo, e aqui explicando para vocês, um país que tem uma licença parental, uma licença maternidade de 6 meses, combinar que esses 6 meses sejam 3 meses para a mãe e 3 meses para a mãe e 3 meses para o pai, né? De forma alternada e não conjunta. Isto, na visão da ideia, né, de quem propôs a ideia, faria com que aquela ideia de que as mulheres são mal vistas no mercado porque acabam tendo a licença maternidade, então elas trabalham teoricamente menos, né? E não é verdade, a gente sabe, porque deram à luz a uma criança, não existiria mais, já que tanto o pai quanto a mãe ficariam ausentes da organização ao mesmo tempo. Isso, na prática, tem sido visto como praticamente impossível, porque normalmente o pai e a mãe trabalham em organizações diferentes. Deveria ter um acordo entre as empresas, né, para que isso acontecesse, e mesmo assim, como acontece em momentos distintos da vida da própria criança, né, o desgaste de um é diferente do desgaste do outro. Então, também não tem trazido práticas positivas. Quando se fala, né, de pensar em licença, né, ainda não se tem uma ideia muito clara do que poderia apoiar de uma forma bastante positiva as atividades de diversidade e inclusão. Usar ferramentas psicométricas para o processo seletivo, que é uma das ações que mais se utiliza no mercado hoje, tem sido cada vez mais utilizada de forma positiva e apoiado os resultados de diversidade e inclusão, desde que se consiga olhar de uma forma clara e bem objetiva quais são as competências necessárias para aquela função, para aquele cargo, e aí você consegue, com a psicometria, tirando de lado todos os vieses de gênero, de etnia, de idade, você traz os candidatos que são melhores para aquela função ou para a promoção. Então, usar psicometria tem sido cada vez mais chave para apoiar os processos de diversidade. Porém, de novo, tem que ter muita clareza do que vai ser avaliado, de quais são as competências chaves essenciais para aquela função, e o provedor tem que trazer uma psicometria que seja confiável e validada para que possa ser aplicado para todos. Incentivar negociações salariais individuais, aqui estamos falando principalmente nos processos de contratação, né? Deixar o salário em aberto para que as pessoas possam negociar, e a ideia aqui por trás é, com isso, diminuir o salary gap, né? O gap salarial que existe ainda entre gêneros. É uma ação
que ainda é pouco efetiva, porque ainda existe o viés inconsciente do próprio candidato em, às vezes, se supervalorizar. De maneira geral, os homens tendem a se supervalorizar e de subvalorizar, de modo geral, as mulheres tendem a se subvalorizar nos processos de entrevista. Então, ainda não é uma forma que efetivamente tem sido aplicada para diminuir o salary gap. O que a gente tende aqui a praticar e a sugerir é que você tenha faixas salariais claras e que seja aplicado para todos, independente do gênero. O que tem que valer para o salário é a competência que a pessoa traz e não o gênero com que ela se identifica. Entrevistas estruturadas, entrevistas de seleção ou de promoção estruturadas, feitas a partir de competências, também são ações que ajudam de uma maneira muito clara e objetiva as nossas ações de diversidade e inclusão. Então, quando a gente consegue fazer entrevistas profundas, estruturadas, para a gente conhecer melhor o indivíduo, a gente volta a trazer dados e fatos para a nossa ação sobre aquela pessoa e passa a deixar com que os nossos vieses, o nosso estereótipo, o nosso viés de afinidade interfira menos nessa tomada de decisão. Criar painéis de seleção diversificados também nem sempre vão ter a ação positiva que a gente espera, porque muitas vezes nem todas as pessoas desses painéis possuem ao mesmo nível hierárquico da tomada de decisão, e aí nem sempre as pessoas se sentem à vontade para expor, e isso faz com que o resultado, algumas vezes, possa ser positivo, mas nem sempre. Então, de novo, o que a gente precisa é fazer com que as pessoas que fazem parte desses painéis, seja eles quais forem, tomem as decisões em cima de dados e fatos objetivos sobre o indivíduo. Então, quanto mais o nosso processo for estruturado, melhor vai ser a nossa tomada de decisão. E aí, a última ação que a gente identificou no mercado é a clareza na remuneração e progressão da carreira. Isso, como eu falei nos exemplos anteriores, certamente é chave, não só para os processos de diversidade e inclusão, mas para os processos de gestão de pessoas. Quando a gente consegue ter clareza na nossa comunicação, nos nossos profissionais, os profissionais que fazem parte da nossa empresa, que querem fazer parte da nossa empresa, eles vão estar cada vez mais engajados e cada vez mais vão entender aonde podem chegar, o que precisam fazer para chegar, e aí a gente vai sempre tratar de forma objetiva o que você tem, o que você falta, para onde é que você pode chegar. Bom, pessoal, era isso que a gente queria compartilhar aqui com vocês. Como a gente falou, são todas as referências aqui nesse material que a gente está mandando para vocês. Então, vocês vão poder avaliar os estudos, ler os estudos, se aprofundar no tema, se vocês quiserem. E se quiserem fazer alguma pergunta, a gente está à inteira disposição. Foi um grande prazer participar aqui do Top 5 mais uma vez, e falar de novo sobre diversidade, mas agora trazendo mais dados e fatos para vocês. Muito obrigado e até a próxima.